Eu já dei o start aqui, mas eu ainda não estou vendo no Face. Vamos lá. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou a Esther Aguiar, diretora jurídica do PDT-Axé do Estado de São Paulo. E hoje eu tenho a honra de entrevistar o secretário-geral do PDT São Paulo, Ayrton Amaral. Boa noite, Ayrton, tudo bem? Boa noite, doutora. Uma satisfação estar conversando contigo e com todas as pessoas que acompanham o teu canal. Nós vamos falar hoje de política. Temos vários assuntos para tratar. Vamos lá, Ayrton, está preparado? Vamos lá, estamos sim. Então, tá bom. Nós passamos, né? Vivemos momentaneamente uma crise política, econômica e social gravíssima. Causa imensa preocupação em todos, né? Eu entendo que nosso país, apenas por meio da política, pode mudar essa situação. Nós precisamos de uma mudança maciça no entendimento de toda a população, de todo o eleitorado. Para que essa população, para que essa coletividade, que é a alma, a essência da democracia, possa mudar toda essa conjuntura. Ayrton, considerando a evolução histórica política do nosso país e todo esse cenário de caos, esse cenário trágico que nós estamos vivendo, como você visualiza essa situação? Qual é a sua opinião sobre essas ocorrências? Bom, Esther, nós sem dúvida vivemos um momento ímpar na história do país, né? Isso agravado por questões, inclusive, internacionais. Então, fazendo um desenho da conjuntura atual, nós vivemos uma pandemia, né, que atinge o mundo todo, enfim, atingindo sobremaneira a economia mundial também, né? Então, uma crise de saúde pública, por consequência, uma crise econômica, e no Brasil isso é agravado pela crise institucional que nós vivemos com o atual governo. Então, o governo brasileiro, ele aumenta, ele amplifica essas duas crises, tanto a de saúde quanto a econômica, por não ter uma visão alinhada. Então, o governo brasileiro, no ponto de vista da saúde, simplesmente ignora as orientações da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que tenta, no mundo todo, prever protocolos, desenvolver vacinas, estudar a situação do vírus, etc, etc. E nós simplesmente, o governo brasileiro, simplesmente ignora as orientações da OMS. Então, amplifica sobremaneira um problema que em si já era grave. Além do mais, a questão econômica também, porque nós já vínhamos de um governo de desmonte dos direitos dos trabalhadores. E essa pandemia, ela atinge sobremaneira aquele trabalhador mais desassistido, o trabalhador informal, enfim. Então, não conseguimos ter assim, uma diretriz para essa crise em função da incapacidade do governo de dialogar, da incapacidade desse governo de seguir orientações de organismos internacionais. Então, a crise, ela por si só já era gravíssima, tanto de saúde quanto econômica, e no Brasil, por essa incapacidade desse governo, ela se torna muito mais danosa, muito mais prejudicial, principalmente aos mais desvalidos e principalmente também ao trabalhador. Então, é um momento muito difícil, é um momento, talvez, que na República a gente não tenha tido assim
um desgaste tão grande entre os poderes, né, uma disputa tão grande dentro do nosso processo democrático como se vê agora. Então, permanentemente, o governo federal desrespeita normas, é um governo que não segue protocolos. O presidente ele resolve fazer uma visita para o STF como se ele fosse no boteco da esquina. Ele atravessa a esplanada e a praça dos Três Poderes, e vai visitar sem avisar, sem ser agendar, sem nada. Então, assim, é um governo sem protocolo, sem rito do que deve ser um poder executivo de um país como o Brasil. Então, assim, é uma situação inacreditável que está se vendo no Brasil, e isso deixa a situação que já era grave muito mais grave ainda. Então, a preocupação nossa, né, do nosso partido, que sempre estivemos ao lado do trabalhador e temos um viés extremamente nacionalista, de desenvolvimento nacional, de autonomia nacional, de desenvolver uma indústria nacional, nós vemos tudo isso sendo sucateado, tudo isso sendo dizimado nesse atual governo. Sim. Ayrton, eu vou só me dar um minutinho, que eu estou tentando compartilhar essa nossa live nas páginas do PDT, para que todos possam nos acompanhar. Vamos lá, deixa eu tentar aqui. Porque tem muita gente me pedindo link, e eu acredito que eles não estão conseguindo acompanhar. Vamos ver. Vamos ver. Ayrton, o que me preocupa muito é um governo que fala que sinto muito as minorias, né, que a vontade das maiorias sociais é que deve prevalecer. O Brasil, historicamente, tem diversos movimentos, né, sociais, e estes movimentos, muitos deles perduram até hoje. O que falar sobre um governo que despreza as minorias? Esse governo ele é quase surrealista, o que a gente vê membros do governo e o próprio presidente se referir ao povo, aos segmentos da sociedade em geral. Mas a questão das minorias, tá? Elas, do ponto de vista conceitual, minoria, ela é minoria em termos de direitos, não em termos de quantidade. Então, nós temos, por exemplo, a população negra, né, que ela é a mais pobre no Brasil, embora seja a maioria, ela é uma população desassistida. Então, minoria no sentido de que carece de ter os seus direitos reconhecidos, né? Então, minoria significa isso, minoria em termos de direitos que são negados. Então, quando se ouve o governo fazer uma referência ao que seja minoria, ele demonstra o total desconhecimento do que o termo signifique nesse sentido, entendeu? Ele nem sabe o que significa a minoria. Ele acha que a minoria é de menos, mas a minoria, nesse caso que se fala, é a minoria em termos de direitos. Então, nós temos imensas populações que não têm direito nenhum, não têm direito a saneamento, não tem. Então, fica muito difícil de você dialogar, e aí é perceptível isso, ninguém consegue dialogar com o governo porque há uma carência de entendimento do próprio conceito do que está se tratando. Então, quando ele fala isso, ele se refere à minoria como se minoria fosse meia dúzia. Não se trata disso. Minoria em termos de direitos. Então, nós temos imensas populações que são carentes de direitos e, por consequência, não são representados, não têm seu representante nas câmaras, enfim.
e ficam à margem do processo social. E cabe, então, num processo democrático, que se integrem esses grupos para que eles, então, venham a ascender e a ter acesso àquilo que os leva a ser minoria, embora em quantidades sejam maiorias. Uhum. Então, é engraçado, porque, para mim que venho da academia, a primeira coisa que se faz é você discutir o conceito. Vamos discutir pobreza? Vamos, mas afinal, o que é pobreza para você? O que é pobreza para mim? Então nós temos que definir que parâmetros de pobreza estamos falando para você começar, então, um debate sério sobre isso. Ou seja, é ter o conceito claro do que é isso. Então, se não vira conversa de botequim, porque você vai falar de uma ideia de pobreza, eu vou falar de outra e nós não vamos chegar a conclusão nenhuma. Então, o diálogo com esse governo é mais ou menos conversa de botequim, porque do outro lado tem uma incapacidade absoluta de entendimento quase cognitiva, né? Uma ojeriza que eles têm à ciência. Então, isso diz tudo. No momento que você tem no governo um grupo que nega a ciência, como que você discute? Como que você levanta determinados temas? A máxima contra fatos não há argumentos, não se aplica, né? Não, de jeito nenhum. Porque estudos científicos, diretrizes da Organização Mundial de Saúde são deixados de lado pelos interesses, pelos entendimentos personalíssimos de determinada pessoa. Perfeito. Isso me choca. Isso me choca muito. E qual a questão? Nós estamos à mercê de uma pessoa com como eu posso dizer, uma capacidade intelectual um tanto quanto reduzida. Eu fico preocupada com isso. Eu estou muito preocupada. Outra questão que eu quis ter essa oportunidade de falar com você, que é uma pessoa super respeitada no nosso partido, nós que somos pedetistas, que lutamos em prol das minorias sociais. O nosso interesse, sim, é a manutenção dos direitos trabalhistas, é cuidar e zelar da nossa criança, cuidar e zelar dos adolescentes, das mulheres. Nós que somos ativistas sociais, né, nos preocupamos com todos os movimentos, a manutenção dos movimentos, né? Nós sabemos que é importantíssimo a nossa sociedade se organizar, né, para requerer a aplicabilidade de direitos já existentes, a criação de novas legislações que tais grupos entendam por pertinente, ou apenas para apoiar ou contrariar determinado ato. Isso são os movimentos sociais. Nós do PDT damos espaço para que a sociedade se manifeste. Nós temos diversos segmentos, né? E um deles é o segmento que eu faço parte, que é o PDT Axé do Estado de São Paulo. Então, Ayrton, eu vou te questionar. Como você visualiza, na sua ótica, os movimentos sociais são importantes? E ainda digo mais, como você enxerga esta crescente do movimento PDT Axé? Então, Esther, os movimentos dentro do PDT, eles não são coisas de momento, nem são desse tempo, né? Eu brinco porque o PDT, agora o dia 26, passou, maio, completou 40 anos, né, de fundação. E hoje, ontem, estava completando 38 anos de fundação a AMT, que é a Ação da Mulher Trabalhista. Então, que hoje ela é presidida aqui no Estado pela minha querida Gleide Sodré, minha parceira de executiva de partido, e nacionalmente pela vice-presidente do partido, além de ser minha colega, socióloga que nem eu, e conterrânea, né, a Miguelina Vecchio, uma grande lutadora da causa da mulher, que preside a AMT nacional. Então, o movimento de mulheres no PDT tem 38 anos.
Entende? Então, os movimentos, eles foram criados, a maioria deles, no período do Brizola. Eles são estatutários no partido. Eu falo mais adiante um pouquinho da importância, mas não é coisa de momento, não é coisa de agora. Para você ter uma ideia, essa cota de 30% de mulheres, ela é estatutária do PDT antes mesmo de ser lei. Sim. No nosso estatuto, nós já tínhamos que tinha que existir nas direções municipais, estaduais e nacional 30% de mulheres. Então, os movimentos, e capitaneado aí por esse movimento que é o mais antigo, nós temos um apreço muito grande. Eu vou te explicar por quê. Porque o partido, ele acaba tratando de temas gerais. Tá? E uma estratégia de você poder chegar lá na ponta das necessidades dos grupos sociais acaba ficando perdido dentro dos partidos políticos que tratam ou de um projeto nacional ou de um projeto estadual. Os movimentos eles vão fazer essa transversalidade de temas. Então, vamos pegar o tema da mulher, do negro, das religiões afro, e vão auxiliar no sentido de ajudar o partido a esmiuçar aquilo que deve ser a posição partidária. Então, senão ficaria muito amplo. Os movimentos eles têm essa importância de chegar no detalhe do que significa o partido político como o nosso para aquele grupo social. Que, se não fossem os movimentos, isso tudo ficaria muito amplo. Sim. Então, os movimentos eles têm essa importância crucial, porque eles começam lá no município, lá onde começa todo o processo de representação democrática. Então, os movimentos, eles têm, além dessa importância, eles ajudam o partido a se solidificar nos municípios. Então, locais onde o partido consegue instituir todos os seus movimentos, ele não fica preso a um cacique, ele não fica preso a um único líder. No caso daquele cara sair, o partido desaparece. Não, quando temos os movimentos, o partido permanece. Então, é crucial a existência dos movimentos. E nós fizemos um esforço muito grande em São Paulo, né, que é uma orientação do presidente Lupe, de que nós possamos criar os movimentos todos em São Paulo, porque é um dos estados onde os movimentos em gerais do PDT são os mais enfraquecidos, porque ao longo do tempo das direções, por várias razões, não se fortaleceu o movimento em São Paulo. Então, em determinadas regiões do país, o PDT tem nos movimentos a sua força maior. E em São Paulo ainda nós estamos tentando instituir os movimentos. Então, por isso que eu me refiro a Gleides Sodré, que é uma parceira, e aí ajuda muito a mim, na secretaria, a montar partido, porque me dá sustentação. O Everaldo, que preside o Movimento Negro, meu querido Robles, que preside estadualmente o Movimento Axé, né? Álvaro Egéia, o movimento sindical, enfim, a Bárbara Guimarães, que preside a JS, que também, desde a época do Brizola, existe, então que organiza a juventude. Então, os movimentos eles são cruciais nesse sentido. E eu queria aproveitar para recuperar um pouquinho da história, porque o movimento das religiões de matriz afro, ele não é a primeira vez que há a tentativa de montar. Outro dia o Robles me entregava um pôster do movimento Axé da época do Brizola. Então, lá na época do Brizola se tentou montar. Eu participei de pelo menos 2 tentativas de organizar as religiões de matriz afro. E a gente só teve sucesso agora graças ao Marcelo Monteiro, lá do Rio de Janeiro, que preside nacionalmente, e aqui em São Paulo, meu querido Robles, que tem feito um papel fantástico e muito rapidamente a gente conseguiu chegar num estágio do movimento Axé que nós não tivemos em nenhuma outra situação. Isso é tão maravilhoso. Eu, como integrante dessa equipe,
Fico tão feliz de verificar o empenho do pessoal do nosso movimento, de verificar a quantidade de pré-candidatos que nós temos e a divulgação que eles têm feito. Eu estou muito feliz com esse trabalho e eu fico muito honrada de fazer parte desse time. Então, eu fiquei muito feliz mesmo de a gente conseguir dar esse start aqui e com a dimensão que tomou. Eu arrisco dizer, sem demérito a nenhum dos outros demais movimentos, mas dos movimentos caçulas, vamos dizer assim, dos mais novos, quem mais conseguiu se organizar de uma forma mais rápida no estado, estou falando por São Paulo, tá? Do estado de São Paulo foi o movimento Axé. Então, nós conseguimos, né, com o trabalho do Robles e o pessoal que trabalha junto com ele, de ter uma série de pré-candidatos. E aí eu entro numa outra questão importante do ponto de vista da organização partidária. A representação, ela se dá lá no município, é onde você começa a representar o teu segmento social, a tua ideia, a tua ideologia, a tua ideia de política, enfim, é lá no município. Então, os movimentos, eles além de fazerem todo esse processo das pautas transversais e organizar o partido nesse sentido de chegar na minúcia do detalhe daquela organização, ele também tem a possibilidade e tem uma importância crucial que ele lance seus representantes. Sim. Então, os movimentos, eles têm isso aberto dentro do partido, eles têm que lançar candidatos. E aí, Esther, eu te diria o seguinte, quando isso... Aí minha veia de sociólogo, de vez em quando, me dá esses puxões assim. Mas eu já observei que onde nós temos os movimentos estabelecidos, nós temos um partido mais perene, nós temos um partido mais ideológico, nós temos um partido mais fiel ao que está escrito no nosso estatuto. Tá? Então, a nossa luta é para que os movimentos eles lancem os candidatos dos grupos, entendeu? Porque nós vamos ter um vereador que vai estar ligado ao partido, que é diferente que eu respeito, enfim, mas é diferente daquele cara que vem para o partido porque ele tem melhor possibilidade de ganhar uma vaga de vereador. Entendeu? Ele não tem... Aí amanhã depois o cara está fazendo campanha para o Bolsonaro. O cara que se elegeu pelo... Entendeu? Então os movimentos eles têm isso, eles têm de trazer essa fidelidade e a questão mais ideológica do partido. Então por isso da importância, e eu tenho agradecido, incentivado o Robles pela quantidade de candidatos que ele vai lançar vereador pelo movimento no estado de São Paulo. Um beijo, pai Robles. Eu sei que tem muita gente assistindo. Adoraria mandar um beijinho para todos, mas vou mandar um beijo coletivo, tá? Tem bastante comentários aqui para você, viu, Ayrton? Uhum. A Glaucia Lima, boa noite. Doutor Esther, secretário Ayrton. Babai falou, Lu, sua bênção, meu amor. Tá mandando uma boa noite para você também, obrigado, viu? Boa noite. Tem muita gente nos assistindo. Por quê? Porque você é um convidado ilustre. Estava todo mundo te esperando. Estava todo mundo te esperando. E eu observo que as pessoas reclamam muito da política, do não atendimento aos seus anseios, né? Mas elas não se engajam. Elas não acabam falando, elas se omitem, tá? A política, ela vai acontecer, ela vai existir, você interferindo ou não. Tá? Então, se você participar, os seus anseios poderão ser ouvidos, poderão ser discutidos. E eu entendo que nós, como pessoas ativas politicamente no Estado, no nosso país, precisamos incentivar que outras pessoas também o façam. Não é isso, Ayrton? Sem dúvida. Esther, a gente vivenciou aí nos últimos tempos um processo de muito
dramático de demonização da política. Ou seja, se principalmente a grande mídia, a mídia tradicional, ela tratou a política como o espaço dos corruptos, o espaço disso, daquilo, daquele outro, tudo que de ruim vinha da política. E hoje, quando você olha determinados programas, principalmente de televisão, de grande audiência, você já vê um processo de refazer esse dano que foi causado no país pela demonização da política. Por quê? Trouxe para o mundo da política um bando de gente que não tinha a menor ideia do que está fazendo aí, que não sequer conhece os ritos, enfim. Mas não tem outra forma na sociedade moderna que não seja a organização da sociedade via política. Não existe. Sim. Então é isso. Então, no momento que você demoniza a política, você cria um estado de coisas tal que fica difícil o entendimento do momento e o entendimento entre as próprias pessoas. Então, como que a pessoa vai se engajar na política se os meios de comunicação ficam dizendo o tempo todo que é sujo, que é corrupto, que é isso, que é aquilo? É óbvio que tem. E isso tem que ser punido sempre. Sempre. Todo ato de corrupção ele tem que ser punido. Está previsto em lei. Cumpra-se a lei. Agora, não se faça disso uma desculpa para que todas as pessoas se alijem de participar da vida política. Porque não tem outra forma. Não tem. Sim. E o partido político, ele é um instrumento que nós temos de intervenção no processo. Então, se a nossa sociedade, a forma de nós nos organizarmos é via política, o partido é um instrumento para essa organização. Sim. E o que se viu nos últimos tempos foi partido político não serve para nada, partido político é isso, partido político é aquilo. Então, assim, nós rifamos a nossa forma de intervir e rifamos o nosso método de intervir. Então, nós não chegamos por acaso contestando a democracia, como se contesta hoje. Não é por acaso isso, é porque há pouco tempo se demonizou o processo, o método. Se ele tinha erros, então que se coibisse os erros. Então, essa eleição, vou querer avançar sobre esse outro tema, ela é uma eleição que vai ser muito diferente. Né? Essa eleição ela já seria 2020, né? Essa eleição acompanhar. Não, essa eleição agora de 20, tá? Essa municipal, tá? Que nós temos as vésperas de fazer. Ela já seria diferente antes da pandemia. Ela já seria diferente, tá? Porque nós vemos a ascensão de um grupo negacionista que negava tudo, da ciência até a política, e a derrocada já em alguns aspectos desse discurso. Ou seja, todo um discurso de moralidade que se fez, ele já foi jogado no lixo. Então, assim, não negocio cargos, não sei o que. Está lá negociando com o Centrão. Então, entendeu? Está lá fazendo troca de cargos. Então, já seria uma eleição diferente. Com a pandemia, nós temos um processo ainda mais complicado para uma eleição. Mas eu vinha participando de algumas reuniões com o TRE aqui em São Paulo, e havia uma posição muito forte de não adiar as eleições, tá? E que era a minha compreensão também. Por que não adiar as eleições? Porque nós correríamos um risco institucional muito grande se nós tivéssemos que prorrogar mandatos. Porque nós abriríamos um precedente. E abriríamos a possibilidade de discutir isso já não só a nível municipal, mas quem sabe subir essa discussão. Então, eu também tinha esse posicionamento que era um risco para a nossa democracia. Felizmente, os tribunais se pronunciaram, não haverá adiamento, né? Ou seja, a eleição acontece esse ano e a posse dos eleitos em janeiro, né? O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se pronunciou recentemente isso, e ele, casualmente, ele usou o argumento que era usado pelos tribunais, que eu entendia que era procedente, de não abrir o precedente, né, de prorrogação de mandato. Então, vai ser uma eleição dentro de uma pandemia,
uma eleição que pouco vai poder fazer de reunião presencial e uma eleição com poucos recursos. Tá? Totalmente atípica, né? Atípica. Então, eu costumo dizer o seguinte, que ela é uma eleição em aberto. Ela é uma eleição em aberto. Então, normalmente, vai disputar uma vaga de vereador, o que mais tem que fazer é pedir voto. Vai ter que pedir voto. Mas vou contratar um cabo eleitoral que vai fazer não sei quantos votos para mim na comunidade não sei das quantas. Isso já não é uma verdade, entendeu? Isso já caiu por terra. Há muito tempo, mandatários se elegeram com esse artifício da terceirização. O cara nunca ia lá na comunidade X, mas tinha centenas e centenas de votos porque ele tinha um cabo eleitoral lá. Essa eleição já vai ser diferente nesse sentido. E esse ano, Ayrton, nem que ele queira mandar o cabo eleitoral lá, o recomendado, tendo em vista essa pandemia, o estado de calamidade pública, é o isolamento social. Eu acredito que esse tete-a-tete, o olho no olho, aperto de mão, não vai ocorrer. Não, então, Esther, isso é importante para quem está se colocando como candidato, e a renovação no Brasil ela é baixíssima nas câmaras municipais, são sempre os mesmos que se elegem. Primeiro, porque as pessoas têm receio de se candidatar. Segundo, porque o voto, a eleição, é uma construção. Ninguém nasce com 10 mil votos. Sim. Você constrói isso. Então, a gente incentiva, pede no partido que lance candidatos, sim. Ninguém tem a obrigação de ser eleito na primeira. Entendeu? Se tem algum trabalho, tem que se lançar candidato, não tem que ter receio. Se tem a vontade de fazer a diferença, né, Ayrton? Se tem a vontade de discutir, de levar novos projetos, novos planos, novos entendimentos, se engaje politicamente. Claro. Porque a oportunidade está aí. Isso, numa composição, por exemplo, numa chapa de vereadores, 200 votos pode fazer a diferença de entrar mais uma cadeira. Entendeu? Enfim, não tem que ter receio. Ninguém nasce com uma montanha de votos. É uma construção. Nesse vai fazer 200, no próximo, quem sabe, faz 600. Sim. Aí, quem sabe, na próxima entra, entendeu? E essa ideia que nós temos que ter. E quantos candidatos que ficaram anos e anos, né? Quantas pessoas ficaram anos e anos se candidatando, de repente, em determinado momento, fez uma boa campanha, foi eleito? Sim. Então, essa campanha vai ser isso. Essa campanha ela começa dentro da família, os amigos, pedir os votos. Não adianta querer fazer, vou fazer o Facebook para pegar o voto de um cara que nunca me viu. Se você não conseguir pegar os votos da sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos, não vai correr longe lá para buscar de quem você não conhece. Começa ali. Começa ali. Então, assim, é uma eleição em aberta. Eu tenho dito isso para todo mundo. Tem que se candidatar. O PDT não vai negar a legenda. Não vai negar a legenda. Nós queremos... Porque há um outro detalhe, né, que era importante, Esther, que eu tinha anotado aqui e eu não falei. Essa eleição é a primeira eleição que nós faremos no Brasil que não há coligação na proporcional. Ou seja, todos os partidos terão que lançar suas chapas para vereador. Que antes você juntava 4, 5 partidos, compunha ali um grupo e elegia 2 ou 3. Não pode, né? Agora não existe mais essa coligação. Todo partido tem que lançar as candidaturas às suas câmaras. Então, a Câmara, você pode escrever 1,5 vezes o número de vereadores da sua cidade. Então, por exemplo, vamos supor que tenha 10. Então, você pode fazer uma chapa de 15 candidatos. Tá? Então, não há por que negar legenda para ninguém. Vai sobrar a vaga. E você, então, que tem interesse em ter voz, dar voz aos seus anseios, a discutir, temos tantas pessoas boas
né, Ayrton? Pessoas que podem realmente fazer uma diferença na nossa sociedade, no plano político, por que não, né? Nos procurar, me procure o Babá Robles, né, maravilhoso, que mandou mensagem pra gente. Benção, meu bem. Muito obrigada por estar acompanhando essa live, viu? Se engaje politicamente, por que não? Vamos parar de só reclamar, de apontar erros, né? E vamos assumir a responsabilidade de fazer algo diferente. Esther, o PDT ele é um partido na acepção pura da palavra. Ele é um espaço de discussão do processo social. Então, é óbvio que na prática a gente tem uma série de problemas, às vezes as lideranças eles não abrem o partido, enfim, às vezes não faz reunião e tal, mas o partido ele está aberto para discutir. O partido, nós não podemos ter medo de discutir as coisas, e o partido é o espaço para isso. Nós, dentro do processo democrático, de respeitar a opinião do outro, de respeitar o seu companheiro, ou até mesmo o seu adversário, que há que ser respeitado, sim. Nós não temos que ter receio nenhum de abrir o partido para discutir. O partido é para isso, é a casa onde nós vamos discutir como que nós vamos representar a nossa sociedade. Então, eu peço sempre aos presidentes de partido, abra o partido, faça reunião aberta, não faça só reunião com o dirigente, chame as pessoas. Talvez o cara não queira se engajar de primeira, ele queira ouvir, ele queira se expressar lá dentro. Abre esse espaço para que o cidadão, mesmo que não seja afiliado, participe sim de uma reunião do PDT com voz que possa se expressar. É óbvio que nós temos estatutos, se tiver uma votação, vota quem é afiliado, se tiver uma decisão. Mas, ser ouvido, o partido tem que estar aberto para isso. Sim, e é importante ressaltar que as opiniões diferentes, elas serão ouvidas e nós respeitaremos, né? Não vamos nos insurgir contra determinado posicionamento que venha a ser contrário com algum dos dirigentes, com algum dos membros do partido. Sim, nós ouviremos o seu anseio e nós vamos discutir. Ser diferente é bom, ser diferente é normal. Como seria numa sociedade tão grande como a nossa se todos pensassem de forma igual? Sem dúvida, sem dúvida. Então, tudo bem você ser diferente, tudo bem ter anseios diferentes, leve isso para debater, nós estamos abertos e ansiosos para te ouvir, para te ter conosco, não é, Ayrton? Isso aí. E qual que é a sua expectativa aí para essa eleição? Vamos começar uma mudança no nosso governo? Vamos começar a mudar o nosso panorama político, Ayrton? Eu sou um otimista, Esther. Eu creio que sim. Eu creio que essa eleição ela já vai trazer alguns sinais de mudança, sim. Amém! Eu tenho expectativa de que a gente possa já sinalizar algumas coisas. Por exemplo, eu vejo assim, prefeitos que se elegeram simplesmente porque eram o novo na política e que, passados 4 anos, não conseguiram andar uma vírgula, não terão uma segunda chance. Sim. E nós tivemos muitos desses casos. Ah, não, mas o fulano é novo na política, ele vai resolver. Talvez tenha sido é óbvio que teve gente que funcionou e, obviamente, teve gente que não funcionou. Então, eu creio que esse é um processo que ele começa a mudar aqui nessa eleição. A segunda, e aí eu volto a falar para quem é pré-candidato. Eu acho que aquele cacique, que o cara se elege mesmo sem fazer campanha, que ocupa uma cadeira da Câmara de Vereadores há não sei quanto tempo, e o cara nunca fez um projeto para a cidade, também acho que nessa eleição vai ter muita dificuldade de permanecer. Eu espero que a renovação seja grande. Sim, vamos pesquisar sobre os pré-candidatos. Nós temos diversos pré-candidatos. Só nós, do PDT Axé, temos 29 candidatos pré-candidatos a vereador e 2 pré-candidatos a prefeito, se eu não me engano, tá, gente?
Pode ser que eu tenha um lapso aí na quantidade de pré-candidatos a vereador. Temos pessoas novas, temos pessoas diferentes, temos pessoas com muitos projetos legais. Então, vamos pesquisar. Não é, Ayrton? Sim, opções vão ter. Eu creio muito nisso, porque assim, ó, você imagina que cada partido, tá, pode inscrever uma vez e meia a bancada. Então, hoje nós temos 30 e tantos partidos, mas tem muitos ali que são partidos só de nome, não atuam como tal. Então, nós vamos ter uma profusão de candidatos. Nós vamos ter muitos candidatos nos municípios, e isso, de novo, isso não é um problema. Isso, do meu ponto de vista, é uma vantagem. Uma vantagem para quem está fazendo a sua primeira experiência, vai ter uma parceria muito grande, e o voto ele vai estar bastante fracionado, então não há que ter medo, eu tive pouco voto, eu não tive quase voto. Não. O índice ele vai ser baixo em função dessa profusão de candidaturas. Sim, e também aconselho ao eleitor, a toda a população, né, ao eleitorado, que se atente às notícias que serão vinculadas na internet. A fake news está aí, né? Nós temos... O que é a fake news? É uma notícia falsa embrulhada num papel jornalístico que ganha uma cara de verdade, mas não é. E muitas pessoas utilizam isso para deteriorar a imagem de pré-candidatos e até de candidatos. Após o registro da candidatura, já são candidatos. Então, essa é por ser uma campanha eleitoral atípica, tendo em vista essa circunstância social que nós estamos vivendo, muito cuidado ao verificar uma informação dessa, e digo mais, ao compartilhar. Pode falar, Ayrton. Importante essa observação que você está fazendo. E se nós observarmos o que os tribunais estão fazendo, já nos dá uma dimensão do que vai acontecer. O ministro Barroso, recentemente, fez um pronunciamento extremamente forte contra a questão das fake news nas eleições. Então, me parece que na eleição passada meio que pegou todo mundo de surpresa e tal, não se sabia muito bem como é que era, passou batido. Essa eleição não será da mesma forma. Tá? Então, ontem, o tribunal, eles estão mandando para todos os partidos assinarem, nos estados, uma carta compromisso. E um dos primeiros itens dessa carta compromisso é que os partidos não disseminem, não veiculem, não compartilhem fake news. Serão punidos se fizerem isso. Os candidatos serão punidos se fizerem isso. Então, assim, você tem que estar muito atento a isso, porque vai ser objeto, inclusive, de cassação de mandato. Então, assim, os tribunais, eles entenderam o papel que as notícias falsas fizeram na eleição passada e não terá a mesma forma de propagação nessa eleição. Será muito coibido. Vai ter aplicativo do tribunal para que você possa fazer a denúncia, para que você possa mandar. Então, assim, há toda uma preparação para coibir a interferência da notícia falsa nas eleições. Sim, o Brasil, no ranking mundial de utilização de aplicativo de mensagens, né, ele é o 4º no ranking. Nós ficamos muito tempo nos aplicativos de conversa instantânea, e digo mais, as pessoas compartilham toda e qualquer informação que recebem, mesmo que ela pareça ser falsa, com aquela ressalva, estou compartilhando por desencargo. Gente, a notícia corre numa proporção tão rápida que não tem depois como voltar atrás. Então, muita atenção. Quem veicula, quem cria uma fake news é responsável. Mas quem compartilha, sabendo que é falsa, ou existindo um eventual dolo que venha a ser apurado em momento posterior, também é responsável. Então, cuidado ao compartilhar determinada informação que pode prejudicar um pré-candidato, um candidato, e ainda, não só isso, né? Qualquer pessoa, qualquer cidadão. Sem dúvida, sem dúvida. E assim,
Essa eleição ela será também diferente. Eu já anotei alguns itens de coisas diferentes que aconteceram nessa eleição aqui. E essa também é a questão das notícias falsas, vai ser extremamente, fortemente coibida pelos tribunais. Sem dúvida, porque a eleição passada ela foi pautada praticamente pela notícia falsa. Ela correu solta, ela não teve controle, ela não teve responsabilização. Então, assim, quem acompanha as redes sociais e acompanha o próprio grupo mais duro do governo Bolsonaro, que tem essa característica de trabalhar nas redes sociais, muitas vezes com notícias falsas, já percebe que, dado a CPI, que está em andamento no Congresso Nacional, e o próprio processo comandado hoje pelo ministro Alexandre Moraes, no STF, que investiga justamente a disseminação de notícias falsas. Então, nós temos duas grandes ações, uma no Supremo Tribunal e outra no Legislativo, nosso, na Casa de Leis, tentando coibir isso. Então, é bem provável que, findada a CPI, da CPMI, das notícias falsas, nós teremos uma legislação, inclusive, talvez mais dura sobre o compartilhamento, a geração, etc, etc. Então, quem acompanha as redes mais duras do bolsonarismo já percebe que, de uns dias para cá, a redução imensa da quantidade de notícias falsas plantadas pela estrutura que eles tinham para fazer isso. Sim. Ayrton, eu me sinto tão honrada de poder bater esse papo com você. A honra é toda minha. Sabe que eu estou me sentindo muito famosa? Muito famosa. Você dando uma entrevista para a gente do PDT Axé, que é nosso padrinho, né? Nosso padrinho aqui do movimento. Eu agradeço tanto a sua disponibilidade de falar comigo. Estou sempre à disposição. Eu estou muito feliz, que Deus te abençoe, tá? Por essa oportunidade e por todo esse seu trabalho em prol da nossa sociedade, em prol da coletividade. Saiba que você realmente faz a diferença. Viu? Obrigado, eu quero mandar aqui um beijo também para o Ayrton, um beijo para o Ciro. Eu estou acompanhando tudo e estou fazendo a minha parte do lado de cá. Nós do PDT Axé estamos fazendo a nossa parte para contribuir para o PDT, porque nós somos um. Nós somos um. O PDT é um partido e, independente de sermos movimentos, né, nós somos um, tudo em prol da democracia, da justiça e da igualdade, conforme veiculado na nossa Constituição Federal. Nós queremos fazer valer isso. Então, você que quer fazer a diferença, venha ficar com a gente, venha para o PDT, que temos esse companheiro maravilhoso que nos apoia. Ayrton, muito obrigada, querido. Eu te agradeço a oportunidade. Eu queria só fechar, Esther. Nossa, você tem todo o espaço. É que eu não quero te incomodar tanto. Se eu pudesse, eu ficava aqui horas falando com você. Não, eu tenho algumas questões que elas são importantes para a gente. Primeiro, pedir para as pessoas que elas, para os militantes, simpatizantes, e até mesmo quem está fazendo uma pesquisa para ver como se posiciona, que acompanhe as nossas redes. Então, o PDT estadual tem rede, redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, a Nacional tem também Twitter. A presidente Lupe é um grande ativista das redes sociais, está permanentemente no Twitter. O Ciro Gomes, um grande companheiro nosso também, nosso pré-candidato a presidente da República, um cara preparadíssimo. Ele né? Está ocupando um espaço de mídia também, que as pessoas se engajem nas redes do Ciro. Tem para todo gosto, tem Cirão de tudo que é coisa. Cirão disso, Cirão daquilo, Cirão daquele outro. E tem as redes do próprio Ciro. Então, que nos sigam nas redes, que nos acompanhem, porque lá estão os posicionamentos do partido. Nós publicamos permanentemente lá as nossas posições, nós tivemos algumas vitórias no STF,
judiciais, né? E agora a última, vi a publicação recente, nós estamos pedindo o impedimento do ministro Salles, já pedimos o impedimento do ministro general Heleno, enfim, e isso nós divulgamos nas nossas redes. Então é muito importante que o militante, o simpatizante, ele nos acompanhe. Então fica o meu apelo, sigam as redes do PDT, e vocês vão ter uma informação de primeiríssima. Na verdade, é praticamente instantânea. Tudo que acontece de atualidade, de informação relevante, o PDT ele veicula com muita rapidez, tá? Isso. Então, você que quer se manter atualizado, e digo mais, com informação fidedigna e de qualidade, nos sigam nas redes sociais. Temos a página do PDT Nacional, temos a página do PDT Diretório Estadual, pode procurar assim, ó, PDT Diretório Estadual, _SP. Temos também a nossa página do PDT Axé São Paulo, você pode seguir todas essas páginas e você vai ficar muito bem informado. E te digo, se você seguir a página do PDT Axé São Paulo, você vai me ver quase todo dia, porque eu estou em live. Ayrton, quase todo dia eu trago aqui um tema diferente, um tema relevante, conteúdos informativos, porque o que a gente quer é difundir o conhecimento, para que perfeito, as pessoas possam pensar e questionar. Então, o PDT Axé, ele está com essa atuação maravilhosa, né, de ter estruturado muito rapidamente redes sociais e ter colocado pessoas a dirigir o partido de uma forma tão agradável, né, como o próprio Robles. O Robles, onde não tem PDT, ele quer criar o PDT, vamos criar, vamos fazer, não é possível que não tenha PDT, então tem sido um companheiro e tanto na formação do partido aqui no estado de São Paulo. E para fechar, Esther, à vontade, nós temos pode falar à vontade, meu bem. Tá. Nós temos muito por fazer em São Paulo. Tá? Nós temos muito por fazer. Hoje, o estado de São Paulo tem 645 municípios. Tá? Nós temos 150 diretórios. Certo? Então, nós temos tem muitas cidades sem PDT. Sim. Então, nos procure, vamos ver se na sua cidade não tem PDT, vamos dirigir. Não importa, mas eu sou o menino lá do Grêmio Estudantil, não importa. O partido está aberto. O partido está aberto para isso. E o que nós precisamos é ter pessoas de caráter e que queiram fazer essa caminhada conosco num projeto muito claro que a gente tem, de um projeto nacional desenvolvimentista, capitaneado pelo companheiro Ciro Gomes, pelo presidente Carlos Lupe, que tem rodado o Brasil todo levando nós temos um plano para o país, nós temos um planejamento para o país. Isso está claro e está publicado. Sim. Então, nós não temos dificuldade nenhuma em olhar para o futuro. Nós somos um partido que nós sabemos de onde viemos. Nós viemos de Brizola. Sim, somos brizolistas. Darcy Ribeiro, João Goulart, e nós soubemos para onde a gente quer. A gente quer construir um país para os brasileiros. Nós queremos construir um país que a educação ela seja aberta a toda criança. Porque, como dizia Darcy, a educação liberta. A educação liberta. Nós somos um partido, vamos lutamos pelo trabalhador, lutaremos pela industrialização do país, mas nós lutamos por aqueles que estão desassistidos e principalmente pela educação, porque nós entendemos que você só muda um país pela educação. Sim, é isso mesmo. E você que está nos assistindo, que nos dá esse privilégio, tem PDT aí no seu município? Tem PDT aí na sua região? Não tem? Pode me mandar mensagem, pode fazer um comentário aqui, manda uma mensagem em inbox, que nós vamos te ajudar a instituir o PDT ou o PDT Axé, ou os dois, que eu vou adorar, aí nessa região, tá? Você é importante, sim. A questão
Será que vai ter interesse em mim? Claro que nós temos, né? Se você tem interesse em fazer uma sociedade diferente, nós temos interesse em você. Então, pode mandar mensagem, não tem problema. Eu quero fazer um PDT aí com você. Eu prometo que eu vou te ajudar. Você ajuda, Ayrton? Você me ajuda? Ajudo, sem dúvida. Sem dúvida. Estou à disposição desde já. Me mandem mensagens. Se você quer fazer uma sociedade diferente para o seu filho, para o seu sobrinho, para a sua família, e que não seja para a família, para todo mundo. Você quer fazer a diferença? Você acha que você pode fazer a diferença com as suas ideias? Manda uma mensagem que nós vamos ter o prazer de te responder. Pode mandar que a gente responde. Eu e o Robson, a gente responde tudo, gente. Isso aí. Muito obrigada, meu bem. Eu muito que te agradeço. Obrigado pelo espaço. Um grande beijo, viu? Muito obrigado. Um beijo. Deus te abençoe. Beijo. Pessoal, obrigada, viu, por ter assistido. Um beijo grande. Beijo. Tchau. Tchau.